Hoje nós vamos conversar um pouquinho, pela graça de Deus, sobre um tema muito oportuno para essa noite de missões. Vamos pensar sobre a missão do discípulo. A missão do discípulo. Para isso eu queria ler uma passagem bíblica com vocês, que está no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 28, verso de número 18 até o verso de número 20. Mateus 28, do verso 18 ao 20, os irmãos também poderão acompanhar a leitura pelo nosso Data Show. É um texto clássico que nós sempre utilizamos para pensar um pouquinho sobre missões, sobre a missão da igreja, a missão do discípulo. O texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Na famosa franquia de filmes do Tom Cruise, chamada Missão Impossível, que eu acompanho desde quando era criança, sempre foi muito previsível descobrir qual seria o início de cada filme. Isso porque, geralmente, nos primeiros minutos de tela, Tom Cruise, interpretando o protagonista Ethan Hunt, recebia um certo dispositivo que era utilizado para transmitir todas as informações da missão que aconteceria naquele filme. Geralmente, informações que falavam para ele ir a um determinado lugar, pegar uma determinada coisa ou resgatar uma determinada pessoa. E logo ele ouvia aquela mensagem clássica de que aquele dispositivo ia se autodestruir em poucos segundos. O fato é que toda a missão impossível que estava prestes a acontecer naquele filme começava nessas orientações iniciais. A premissa que o roteirista tinha em mente ao fazer o filme dessa forma é a seguinte: a missão começa na visão. A missão começa na visão. E isso também se aplica a nós. Se nós, como igreja, temos uma missão a realizar, se você, como discípulo, tem uma missão a realizar nessa terra, e você tem, essa missão começa na visão. Para que nós, como discípulos, possamos cumprir a missão que Deus nos trouxe, nós precisamos, primeiramente, ter uma visão clara do que é que nós devemos fazer nessa missão. Qual é a nossa responsabilidade? Qual é a nossa função? Qual é a nossa utilidade na missão? E é exatamente sobre isso que o nosso texto fala. Nesses poucos versículos, o nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos uma visão clara do que devemos fazer enquanto estamos aqui nessa terra. Uma visão clara de como nós podemos cumprir a famosa grande comissão. E eu penso que a melhor forma de percebermos de início a importância dessa visão que o Senhor traz nesses versículos é entender que a linguagem que Jesus usa aqui é uma linguagem forte. Ele usa um tom imperativo. No texto que a gente acabou de ler, nós não temos a grande sugestão de Jesus para a igreja, como se fosse uma opção para nós fazer ou não fazer. No texto que nós acabamos de ler, nós temos uma grande comissão, uma grande ordem, um grande mandamento, uma grande responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo delegou a nós como igreja dele nessa terra. E essa grande comissão para cada discípulo é apresentada pelo menos de três formas, como nós veremos aqui nessa noite. Primeiro, a missão do discípulo é realizada pela autoridade de Jesus. Segundo, a missão do discípulo é realizada pelas orientações de Jesus. E terceiro, a missão do discípulo é também realizada com a presença de Jesus. É com essas três verdades espirituais em mente que nós iremos estudar nessa noite sobre a missão do discípulo, a nossa missão como igreja do Senhor. A nossa missão, então, como o verso 18 nos ensina, é realizada pela autoridade de Jesus. Tudo começa em Cristo, na autoridade que Jesus tem. Ele diz no início do verso 18: toda a autoridade me foi dada. Percebam como essa autoridade é completa. Jesus não diz que tem alguma autoridade, Jesus não diz que tem um pouco de autoridade, ou metade da autoridade, ou a maioria da autoridade. Não, ele diz toda a autoridade, é a completude, é a absoluta autoridade que Jesus tem. Ele afirma que tem toda a autoridade, ou seja, todo o direito de governar sobre todas as coisas. E ao lermos os evangelhos, nós percebemos essa verdade de modo muito claro. Nós vemos a autoridade de Jesus para ensinar a verdade de Deus, nós vemos a autoridade de Jesus para ler os pensamentos dos homens, nós vemos a autoridade de Jesus para prever o futuro, isso que vai acontecer lá na frente, nós vemos a autoridade de Jesus para
julgar os pecadores, vemos a autoridade de Jesus para condenar os pecadores, vemos a autoridade de Jesus para perdoar os pecadores, nós vemos a autoridade de Jesus em curar enfermos, nós vemos a autoridade de Jesus em dar ordens à natureza criada, que o masse e aquiete. Nós vemos a autoridade de Jesus também em expulsar demônios, e vemos a autoridade de Jesus principalmente em vencer a própria morte, comprovando assim o fato de que em todos os sentidos possíveis da realidade, Jesus tem toda a autoridade. Essa foi a autoridade que foi concedida a Jesus. Ele diz: a autoridade me foi dada. Me foi dada. Esse é um dos versículos da Bíblia que querem deixar a nossa mente em parafuso, em piripaque. Porque, sabe, é como se Jesus estivesse dizendo que ele está recebendo agora uma autoridade que ele não tinha antes. Toda a autoridade me foi dada. Jesus, você já não tinha isso? Nós sabemos que Jesus é Deus. E como Deus, ele tem a autoridade absoluta desde a eternidade. Ele é eternamente supremo, majestoso, soberano. Então o que é que Jesus quer dizer quando diz que toda autoridade foi dada? Se ele sempre teve autoridade. Para a gente compreender esses versículos, é necessário que nós entendamos também que quando o Senhor Jesus Cristo desceu dos céus para a terra, ele veio como um homem. Ele abriu mão dos seus privilégios divinos, e dentre esses privilégios, ele abriu mão também do direito de exercer a sua autoridade divina. É por isso que você vai encontrar muitas vezes nos evangelhos Jesus falando de uma maneira estranha coisas como: o que eu faço, eu não faço por mim mesmo, mas faço pela autoridade do meu Pai. Por que, Jesus? Você não tem autoridade? Ele tem, mas é que quando ele veio para essa terra, ele veio para viver como um ser humano, inclusive nas limitações de um ser humano. Ele abriu mão dos seus privilégios divinos, abnegou a sua autoridade como Deus. Não perdeu essa autoridade, mas não quis usar essa autoridade. Mas agora, após a sua ressurreição, como Salvador ressurreto, Jesus está reivindicando essa autoridade. Agora, como Deus homem ressurreto, qualificado para ser o nosso Salvador, ele está recebendo de Deus a autoridade que ele já tinha na eternidade. Todo o poder me foi dado, toda a autoridade me foi dado. Esse é o cumprimento da profecia veterotestamentária que Daniel viu em uma das suas visões, como está em Daniel capítulo 7, do versículo 3 ao 14, Daniel registra o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém semelhante ao Filho do Homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, glória e o reino, para que as pessoas e todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Séculos antes de Cristo nascer, Daniel tem essa visão. Quem era esse Filho do Homem? Cristo. Ele se aproxima do ancião de dias, ele se aproxima do Deus Pai, como o Salvador ressurreto que venceu a morte, e ele recebe do Pai toda a autoridade sobre os séculos dos séculos. O seu domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. É como Jesus disse: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Uma autoridade abrangente. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ao mencionar que essa autoridade abarca o céu e a terra, Jesus está chamando a nossa atenção para a amplitude do seu reino. A sua jurisdição não tem limites. Você vai encontrar algumas figuras poderosas que são limitadas a uma determinada cidade, a um determinado estado, a um determinado país ou região do planeta, mas Cristo não tem limites na sua autoridade. Toda a autoridade foi dada a Jesus, como ele diz, no céu e na terra. O seu direito de governar não tem limitações. Primeiro, ele tem toda a autoridade no céu. Isso quer dizer que todos os anjos, todos os querubins, todos os serafins e arcanjos, eles estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem que nas Escrituras, as criaturas angelicais que nós chamamos de anjos, são criaturas extremamente poderosas, se movendo em velocidades extraordinárias, com a capacidade de desferir um só golpe e matar milhares de seres humanos, com um brilho que os nossos olhos aqui do rosto não conseguiriam contemplar sem serem consumidos. Essas criaturas são realmente poderosas, são incríveis, são majestosas. Mas essas criaturas, por mais poderosas que sejam, estão debaixo do domínio de Jesus, porque toda a autoridade Jesus tem no céu. E segundo, Jesus tem toda a autoridade também na terra. Isso significa que não existe um único evento que aconteça debaixo do sol que esteja fora do controle de Jesus. Nenhum acontecimento, quer de duração pequena,
de poucos segundos ou de muitos milênios, nenhum acontecimento dessa terra, desse universo, está fora do controle de Jesus, porque Ele tem todo o poder na terra. Quer seja uma pequena folha caindo do topo de uma árvore, rasgada e seca, caindo no chão, quer seja um grande governo de uma grande nação descendo ao pó, nenhum desses acontecimentos foge do controle do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem toda a autoridade na terra. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Pessoas, animais, locais, situações, circunstâncias, tudo isso está debaixo do controle absoluto de Jesus. E essa é a razão da grande comissão. O que isso tem a ver com missão? Tudo. Isso tem tudo a ver com a nossa missão como discípulos. Por quê? Porque quando nós reconhecemos a autoridade absoluta que Cristo tem, nós estamos aptos para dizer sim para Ele, para obedecer a Ele, para se prontificar na obra dEle. Obedecer à grande comissão é reconhecer a autoridade divina de Jesus. É por isso que antes de trazer a ordem, vão, ele diz, primeiro, a sua qualificação. Todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Quando você obedece a ordem do seu patrão no seu local de trabalho, você está reconhecendo a autoridade profissional que aquele homem ou aquela mulher tem. Quando você obedece a ordem da polícia, você está reconhecendo a autoridade estatal que ela tem. Quando você obedece a ordem dos seus pais, você está reconhecendo a autoridade familiar que eles têm. E quando você obedece à grande comissão de ir pregar o Evangelho, você está reconhecendo a autoridade divina que Jesus tem. Se na nossa cabeça é uma completa loucura furar uma barreira policial, está ali a blitz ali da Polícia Federal, vou furar, vou passar direto no carro, isso é loucura na nossa cabeça, a gente não ousa desobedecer essa autoridade. Se na nossa cabeça é loucura xingar o patrão, se na nossa cabeça é loucura zombar dos nossos pais, muito maior é a loucura de desobedecermos a grande comissão de Jesus, de desobedecermos o Rei do Universo. É por isso que a missão começa no nosso reconhecimento de que Jesus é o Rei do Universo, toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Mas prosseguindo no texto, nós vemos outra lição acerca da missão do discípulo. A missão do discípulo é realizada também através das orientações de Jesus. Jesus não disse, vão e façam o que vocês acharem melhor, vão e façam o que a imaginação de vocês construir, não, vão e façam isso, aquilo e isso outro. Ele traz as suas orientações, e dentre essas orientações está, como o verso 19 diz, na parte inicial, a orientação de fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, em todos os lugares da terra. Aqui nós notamos uma mudança na dinâmica da missão da igreja. Antes, a missão da igreja no Antigo Testamento, por exemplo, era mais voltada para o particularismo, ou seja, apenas os judeus deveriam ser evangelizados. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 10 e 5 e 15 e 24, nesse mesmo evangelho, Jesus dizendo o seguinte para os seus discípulos, olha, vão pregar, mas preguem apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não vão para os samaritanos, não vão para os gentios, primeiro vá para a comunidade de Israel, para o povo dessa nação aqui. Era uma missão mais voltada para o particularismo, onde apenas os judeus deveriam ser evangelizados. Mas agora, no mundo pós-ressurreição de Cristo, o movimento da missão muda. Não é mais para dentro, é para fora. Não é mais o particularismo, é o globalismo. Todas as pessoas do mundo agora devem ser evangelizadas. Vão e preguem o evangelho em todas as nações. O fundamento disso aqui é aquilo que está em Apocalipse 5 e 9. Cristo comprou para si pessoas que procedem de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. E é nosso papel como igreja alcançar essas pessoas com a pregação do Evangelho. Fazer com que elas se tornem discípulas, seguidoras do Senhor Jesus Cristo, através do anúncio da Boa Nova. Nosso papel não é fabricar fãs de Jesus, nosso papel não é fabricar conversos de Jesus, nosso papel não é fabricar admiradores de Jesus, nosso papel é produzir discípulos. Ele não diz vão e façam fãs, vão e façam admiradores, não, vão e façam discípulos, pessoas que estejam integralmente comprometidas em seguir os meus passos. E essa é a primeira orientação. A segunda, como vemos aqui na sequência do texto, é a orientação de batizar os discípulos. Ele diz no verso 19, na continuação, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É interessante observar que por mais que o batismo ele não seja essencial à nossa salvação, ele não é, batismo não é causa de salvação, nem condição para a salvação, mesmo assim, o batismo ele é importante o suficiente para Jesus mencioná-lo diretamente na grande comissão.
Façam discípulos e batizem essas pessoas. Isso acontece porque o batismo é uma ordenança que serve para confirmar a fé do discípulo, que serve para publicar a fé daquela pessoa que se rendeu a Jesus. E isso acontece quando o batismo é realizado do jeito certo. Como Jesus diz, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você for bom de português, você acha meio estranho essa frase. Em nome singular, e aí cita 3 pessoas, não é nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, parece meio que contraditório. As pessoas são batizadas num único nome que envolve 3 pessoas. O que é isso, Neemias? Trindade. Trindade. O batismo certo é aquele que é realizado num único nome. Um único nome. Não é o nome do pastor, não é o nome da igreja, não é o nome da denominação, é o nome de Deus. Mas esse Deus, ele existe, ele opera desde a eternidade em 3 pessoas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós então batizamos as pessoas no único nome, o nome de Deus, que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É como se Jesus estivesse dizendo, quando vocês batizarem esse novo discípulo, toda a trindade divina vai estar presente nesse momento. Um único nome que expressa 3 pessoas. Não são 3 deuses, como o triteísmo ensina. Não é um Deus que aparece de 3 jeitos, como o bodalismo ensina. É um único Deus que subsiste em 3 pessoas. Um mistério que a nossa mente nunca vai conseguir exaurir por completo. Nunca. Mas é assim que nós batizamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a forma certa de batizar. É assim que cumprimos a grande comissão. Mas prosseguindo no texto, nós vemos outra orientação de Jesus para a missão, que é a orientação de ensinar os discípulos. O verso 20, o iniciozinho do verso 20 diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Essa é a maneira do Senhor Jesus Cristo dizer que a sua missão como discípulo não envolve apenas evangelizar, envolve também educar. Não envolve apenas você pregar o evangelho, mas você ensinar aquela pessoa como ela pode caminhar com Deus por meio da palavra. Como o nosso texto indica, essa educação espiritual tem de acontecer e tem de ser completa. Jesus diz, ensinem eles sobre todas as coisas. É o que o texto diz. Ensinando-os a guardar todas as coisas, não as coisas mais fáceis, não as coisas mais leves, ou as coisas que são menos ofensivas. Não, Jesus diz, quando uma pessoa se converter, o papel de você, o seu papel como discípulo é ensinar todas as coisas, é mostrar àquela pessoa o completo conselho de Deus, é a educação espiritual que deve acontecer no cumprimento da grande comissão. Todas as coisas, isso quer dizer todos os milagres de Jesus, todas as parábolas, todas as narrativas, todas as histórias do povo de Deus, isso quer dizer todos os juízos de Deus, todas as profecias, tudo aquilo que diz respeito à vida e à obra de Jesus, tudo. É nosso papel ensinar a palavra de Deus por completo no cumprimento da grande comissão. Isso quer dizer que tanto o culto evangelístico como o culto de doutrina, eles são ferramentas para o cumprimento da grande comissão. Porque não é só sobre evangelização, é sobre educação espiritual. É sobre ensinar todas as coisas. E o alvo, é claro, desse ensino, desse discipulado, é a obediência. Jesus diz, ensinando-os a guardar todas as coisas. Ele não diz ensinando-os a memorizar todas as coisas, como se o alvo da grande comissão fosse apenas fazer com que as pessoas fossem mais inteligentes. Não, ele diz ensinando-os a guardar, a obedecer, a cumprir, a seguir. Não é apenas deixar os crentes mais inteligentes, mas é deixar os crentes mais santos, mais comprometidos. Ensinando-os a obedecer todas as coisas. Essa é a essência da grande comissão. E existem algumas lições importantes que eu queria destacar para os irmãos nessa noite. Primeiro, o discípulo não é um defensor de Jesus. O discípulo é um atacante de Jesus. Se a história da humanidade fosse uma partida de futebol, o discípulo não estaria no gol, ele não estaria na zaga, ele não estaria na defesa, ele seria um atacante. Ele seria alguém que está na linha de frente. Ele é alguém que leva a bola do evangelho até o gol do coração do pecador. Ele é alguém que está atacando, ele é alguém que está indo em frente. Jesus diz, ide, a nossa missão é ir, é atacar. Ide no original significa ide, não há dificuldades nisso. A dificuldade está em nós, mas o papel do crente nessa grande comissão, ele é muito claro, é ir pregar a boa nova. Nos diferentes lugares onde Deus nos posicionou, você sabe disso, você não está onde está por acaso. Deus colocou você lá, e o objetivo de você estar lá é ir, é anunciar, é pregar a boa nova.
Nos diferentes lugares onde nós trabalhamos, nos diferentes lugares onde nós estudamos, nas diferentes famílias às quais pertencemos, nos diferentes bairros onde nós moramos, nos diferentes restaurantes que nós frequentamos, em todos os locais onde nós estamos posicionados, a nossa missão permanece a mesma: ir, pregar, anunciar a boa nova. É nossa missão. Ser sal e luz do Senhor Jesus Cristo nessa terra, nesses locais estratégicos onde Deus nos posicionou. Nós não temos de ser passivos em nossa missão, nós temos de ser ativos. Nosso papel não é simplesmente chegar aqui aos domingos e esperar que as pessoas se aproximem desse local e sejam salvas. Não, nosso papel é sair daqui todos os domingos, como a gente vai sair daqui a pouco, e invadir essa cidade com a pregação do Evangelho, durante a semana, em nossa rotina. Ide e pregai o Evangelho, orando por oportunidades, aproveitando as oportunidades, criando oportunidades. É nosso papel como crentes, fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor ouçam a boa nova sobre a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É assim que estamos no ataque direto a esse mundo, como Cristo quer que estejamos. O discípulo também tem a missão, como aprendemos aqui, de promover tanto a evangelização como também a integração. Jesus disse que nós devemos pregar, mas diz também que nós devemos batizar. Batizar é um meio de integrar e acolher as pessoas na comunhão do corpo de Cristo. É a forma de fazer com que essas pessoas que se decidiram por Jesus, elas pertençam a uma igreja local. Elas têm um comprometimento com a igreja local, pregar e também batizar. Nós não podemos simplesmente fazer discípulos e dizer: tudo bem, agora você caminha por você mesmo, se vire. Não é nosso papel. Nós temos de batizar, acolher, integrar, amar, cuidar dessas pessoas. Não é como o movimento desegrejado prega, que as pessoas simplesmente podem ser cristãs sozinhas. Um cristão isolado, sem qualquer amparo, sem qualquer ajuda, sem qualquer cuidado, sem qualquer auxílio espiritual. Não, o cristão ele não é autossuficiente ao ponto de querer caminhar sozinho nessa terra. O nosso papel é integrar, é acolher, é abraçar, é batizar essas pessoas para que nós possamos assim caminhar juntos como povo de Deus, em comunhão. Em comunhão, a comunhão que começa na conversão, que se desenvolve no batismo e que continua, se finaliza no serviço mútuo, na igreja local, no corpo de Cristo. É assim que vivemos o plano de Deus para a nossa vida. O mesmo Jesus que diz: vai e batize, ele diz: vai e pregue, ele diz: vai e batize, vai e ensine, vai e acolha, vai e abraça. O discípulo também tem a missão de promover tanto a evangelização quanto a educação. Nós temos a missão de pregar, mas temos também a missão de ensinar. É muito importante que a gente aprenda isso. Muitos cristãos, infelizmente, fazem uma dicotomia nesse assunto, uma divisão desnecessária, indo para um dos extremos. Primeiro, nós temos aqueles crentes que dizem: a missão principal da igreja é simplesmente evangelizar. Nós devemos pregar, nós devemos evangelizar. Se a pessoa foi salva, não precisa mais fazer nada, é só evangelizar, evangelizar, evangelizar. Por outro lado, nós temos aquelas pessoas que partem para o outro extremo, que dizem: não, a missão da igreja não é evangelizar. A missão da igreja é ensinar. Nós temos que ensinar a teologia, ensinar a Bíblia, escola bíblica dominical. Não precisa evangelizar, não precisa sair por aí. A gente só tem de fazer a nossa parte aqui dentro e Deus faz a parte dele lá fora. Esses dois extremos são errados, não se sustentam à luz da palavra. Quando nós vemos a grande comissão, nós vemos um chamado duplo do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos pregar, mas precisamos também ensinar. Nós precisamos levar essas pessoas aos pés de Jesus e precisamos continuar caminhando com essa pessoa através do discipulado. É anunciar o Evangelho e anunciar também o completo conselho de Deus. Então a divisão que muitas pessoas fazem hoje, Jesus Cristo nunca fez. O mesmo Jesus que diz: vai e prega o Evangelho, ele diz: vai e ensine todas as coisas sobre esse Evangelho. Eduque espiritualmente. É por isso que na grande comissão nós vemos que o missionário ele é tão importante quanto o pastor. Na grande comissão, o culto evangelístico é tão importante quanto o culto doutrinário. Na grande comissão, a cruzada evangelística é tão importante quanto uma conferência teológica, porque são duas ferramentas que estão cumprindo um único objetivo: abençoar a igreja que Deus deixou nessa terra. Seja trazendo discípulos ou formando e aperfeiçoando esses discípulos, o fato é que nós cumprimos a grande comissão quando pregamos e quando educamos as pessoas de acordo com o Evangelho. Assim que cumprimos a grande comissão na sua integralidade, sem fatiar a grande comissão, mas cumprimos ela na sua integralidade: evangelizar e educar espiritualmente. E essas são as orientações do Senhor para o nosso coração. No final do nosso texto, Jesus vai trazer uma segurança que Ele nos traz em toda essa caminhada, em todo esse desafio.
Nós vemos em último lugar no versículo 20, o finalzinho, que a missão do discípulo é realizada também com a presença de Jesus, uma presença real. Ele diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a maneira de Jesus dizer que você não está sozinho. Por mais que você queira, que você lute, que você tente, você nunca vai estar sozinho. Ele sempre vai estar ao seu lado. A presença de Jesus com a gente, com a igreja, ela é real. Jesus não está apenas em nossos pensamentos. Jesus não está apenas em nossas lembranças. Jesus não está apenas em nossas memórias. Não, Jesus está realmente dentro de nós por meio do Espírito Santo. Ele não diz: a minha lembrança vai estar com vocês, uma memória sobre mim vai estar com vocês. Não, ele diz: eu, pessoalmente, eu estou com vocês. Por mais que os nossos olhos físicos não consigam enxergar fisicamente Jesus Cristo, ou dentro ou ao nosso lado, mas é a promessa. Ele está dentro de cada um de nós. Eu estou com vocês. É o comandante que não apenas ordena a missão, mas que também nos acompanha na missão. Em cada trincheira das guerras desse mundo, enquanto avançamos como igreja contra o reino das trevas, o general está ao nosso lado. Ele não está descansando em um lindo sofá no céu, rindo das dificuldades que nós atravessamos. Ele está ao nosso lado. Por meio do seu Espírito, eu estou com vocês. Vocês devem lembrar comigo que quando Jesus Cristo pronunciou essas palavras, ele estava num contexto de despedida. Ele estava voltando para o seu Pai. Depois de 3 anos de tanta bênção, tanta graça, os discípulos agora tinham de dizer tchau para Jesus. Eles estão tristes, eles estão cabisbaixos, eles estão se perguntando: Jesus, o que é que vai ser? O Senhor vai voltar para lá? E o que é que a gente vai fazer aqui nessa terra? Como é que vai ser a nossa caminhada aqui sem o Senhor? Jesus diz: eu não vou abandonar vocês. Jesus quebra a insegurança desses discípulos, falando sobre a maior necessidade deles. Eu estou com vocês e vou estar com vocês todos os dias. Jesus é aquele que está presente no coração de cada discípulo que está comprometido na missão. Mas a presença de Jesus na missão, ela não é apenas real, como vemos aqui no texto, ela é também constante. Ele diz: eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Se você reparar bem, aqui nós temos o quarto todo de Jesus, o quarto todo da grande comissão. Primeiro Jesus diz: toda a autoridade me foi dada. Depois ele diz: preguem em toda a nação. Depois ele diz: ensine todas as coisas. E agora ele diz: eu estou com vocês todos os dias. E essa é a nossa segurança. Eu estou com vocês na totalidade da vida de vocês. Não é só quando vocês estiverem bem espiritualmente. Não é só quando vocês estiverem orando, lendo a Bíblia, mas naqueles momentos em que vocês estão fracos, cabisbaixos, inseguros, sem saber direito o que fazer, eu estou lá também. Todos os dias, não só nos dias em que você é super espiritual, mas naqueles dias onde você é vencido, onde você fracassa na sua vida cristã, eu estou lá também. Todos os dias. Uma coisa é ter Jesus ao nosso lado, isso é bom. Outra coisa é ter Jesus ao nosso lado o tempo todo, isso é melhor ainda. Qualquer que seja o local, qualquer que seja a situação ou o desafio que temos a enfrentar, Cristo está ao nosso lado. E até quando isso acontece? Jesus diz: até o fim dos tempos. Até o dia onde a missão da igreja encerrar. Até o dia onde a grande colheita espiritual acontecer. Até o dia em que os bodes serão separados das ovelhas, o joio será separado do trigo, o dia em que a ressurreição final acontecer. O dia em que o julgamento final vier, o dia em que os novos céu e a nova terra será estabelecido aqui, até esse dia, até o fim dos tempos, eu vou estar com vocês. A presença de Jesus em nossa vida não tem prazo de validade, Ele é aquele que está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus ordena a missão, Jesus nos acompanha na missão, Jesus também conclui a missão com a gente. Quando vocês chegarem lá na linha de chegada, eu vou estar lá. Eu vou colocar a medalha, eu vou recompensar vocês, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Essa é a nossa segurança. A maior garantia que o discípulo tem na missão é a presença de Jesus. Existem muitas incertezas sobre o evangelismo. Não sabemos como evangelizar, não sabemos onde começar a evangelizar, não sabemos se vamos ser aceitos ou rejeitados, não sabemos se as pessoas vão ser salvas ou não vão ser salvas, não sabemos, há muitas incertezas. Mas existe uma certeza que é mais importante do que tudo isso, é a certeza de que Cristo está conosco. Cristo está conosco, isso é suficiente. Quando você começar a gaguejar ou falar de maneira eloquente, eu vou estar lá. Quando você for aplaudido e aceito, ou quando você for rejeitado, cuspido e zombado, eu vou estar lá. Quando houver muitas pessoas ouvindo você, poucas pessoas ouvindo você, eu vou estar lá. Quando você fizer aquilo com a maior facilidade do mundo, ou quando for a parte mais difícil da sua vida, eu vou estar lá. É a certeza da presença de Cristo
A presença de Deus na missão, o Deus que dá a missão é o Deus que nos acompanha e nos capacita na missão. E esse é o padrão do início ao fim da Bíblia. Gênesis capítulo 17, Deus dá uma missão para Abraão. Ele diz: Abraão, vai, eu estou com você. Eu estou com você. Gênesis 26, quando Deus traz uma missão para Isaac, ele diz: Isaac, eu estou com você, continue. Quando Deus traz uma missão muito perigosa para Jeremias, ele diz a mesma coisa: não tenha medo, Jeremias, é difícil, eu sei, mas eu vou estar com você, eu vou livrar você. No profeta Isaías, lemos que novamente essa segurança é dada ao coração do povo. Ele diz, 41, versículo 10 de Isaías: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo. Sim, eu seguro com a mão direita da minha justiça. De capa a capa, a Bíblia está ensinando essa verdade central: Deus está com o seu povo. Deus é aquele que nos acompanha na missão. Cabe a nós confiarmos nessa segurança e darmos o melhor de nós no cumprimento da grande comissão, sabendo que Cristo está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Resumindo tudo que aprendemos na missão do discípulo: primeiro, ela é realizada na autoridade de Jesus. Quando reconhecemos que Cristo tem toda a autoridade no céu e na terra, nós somos impulsionados a obedecer o ídolo de Jesus. Segundo, ela é realizada pelas orientações de Jesus. Nós não criamos a missão, nós obedecemos a missão que Jesus revelou para nós. Ele nos orientou a pregar, Ele nos orientou a batizar, Ele nos orientou a educar e ensinar todas as coisas para que os crentes possam caminhar com Deus e com o povo de Deus. E terceiro, essa missão também é realizada com a presença de Jesus. O mesmo Deus que nos comissiona é o Deus que nos acompanha, é o Deus que conclui a missão ao nosso lado. É com essas verdades bíblicas em nossa mente que nós podemos entender um pouco mais. Primeiro, da nossa identidade como discípulos. A nossa identidade é missionários. Somos missionários de Jesus. E segundo, da nossa tarefa. A nossa tarefa é pregar a boa nova. A nossa tarefa é espalhar por essa cidade, por esse mundo, por esse Brasil, aquilo que Deus espalhou em nossos corações. O Evangelho da graça, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma vidas, que perdoa pecadores e que faz com que as pessoas sejam reconciliadas com Deus em toda a eternidade. Que Deus aplique essas verdades espirituais em nossos corações e que Ele nos conscientize, capacite cada vez mais sobre a nossa responsabilidade que temos de anunciar a boa nova do Evangelho.